do livro O Fator Sorte, de Max Mutter, parte 4. O ajuste da sorte. A busca. E agora chegamos ao âmago de nossa busca. Passamos por esse labirinto, por muitas estranhas e sinuosas vias e, finalmente, chegamos ao local onde é mantido o último segredo. Estamos preparados para perguntar: como podemos mudar nossa sorte? Como já vimos, existem muitas teorias sobre a sorte e sobre como lidar com ela. Cada teoria tem seus adeptos. Mesmo a teoria da aleatoriedade, com sua aura de ciência respeitável, continua sendo apenas uma teoria. Seus discípulos frequentemente assertivos insistem em afirmar que o que dizem é a verdade e que pode ser demonstrado, mas não há como provar esses preceitos. Todas as teorias são semelhantes neste aspecto. Não é possível prová-las para quem acredita em outra coisa. Analisamos algumas das teorias mais comuns sem insistir que devemos escolher uma entre elas. Cada teoria foi apresentada da melhor forma possível, dentro, é claro, das limitações impostas pelo espaço disponível. Cada uma foi explicada e justificada por alguns de seus discípulos mais articulados. É pouco provável que sua visão pessoal da sorte tenha mudado radicalmente desde que começou a ler este livro, pois nunca foi meu propósito defender esta ou aquela teoria em detrimento das outras. Talvez algumas das suas visões pré-existentes tenham sido reforçadas ou talvez novas linhas de raciocínio tenham sido sugeridas. Não importa. Continue a acreditar no que quer que seja. Explore o que quer que tenha vontade de explorar. Ninguém aqui vai pedir que você mude seu modo de pensar. O ajuste da sorte tem como objetivo complementar, e não suplantar, a teoria da sorte. Pode funcionar a seu favor, quer você acredite na aleatoriedade, em presságios místicos ou qualquer outra coisa. Não é uma teoria, mas um conjunto de observações. As observações derivam de uma pergunta: o que as pessoas de sorte fazem que as azaradas não fazem? Apliquei essa pergunta a tantos homens e mulheres nos últimos 20 anos que perdi a conta. O número certamente ultrapassa 1000, o que o tornaria uma amostra estatística razoável. Verifiquei minhas observações com psiquiatras, jogadores, especuladores e outras pessoas que supostamente têm algum conhecimento do assunto ou que já pensaram mais sobre o tema do que em geral fazemos. Cada uma dessas pessoas baseia suas observações em sua própria amostra especializada e informal. No caso do psiquiatra, por exemplo, em uma amostra de pacientes que passaram pelo seu consultório. No caso do jogador, uma amostragem do número de ganhadores e perdedores. No fim, existem 5 características impressionantes que distinguem os sortudos dos azarados. Essas 5 características, atitudes em relação à vida e às outras pessoas, manipulações psicológicas internas, formas de falar consigo mesmo, aparecem inúmeras vezes nas histórias de pessoas que parecem apreciar uma boa sorte constante. São características conspicuamente ausentes das histórias dos azarados. Esses são os 5 componentes do ajuste da sorte. Capítulo 1. A estrutura em teia de aranha. Uma aranha tece muitas teias para pegar moscas, e, quanto maior a teia, melhor será sua refeição. Assim acontece com aquelas pessoas que conseguem pegar a sorte. Em geral, com algumas exceções, as pessoas mais sortudas são aquelas que se deram ao trabalho de formar uma rede de contatos bem grande. Vamos ver por que isso acontece e como a estrutura em teia funciona. O William Batalha é um instrumento da sorte. É seu negócio e, na maioria dos casos, um prazer para ele levar a boa sorte para as outras pessoas. A sorte que ele oferece, quando é aceita, quase sempre tem um impacto enorme e é capaz de mudar vidas, e ele geralmente a oferece de forma repentina. Investe em seus alvos de sorte sem aviso prévio, como algum grande pássaro benevolente que aparece no céu azul que estava vazio momentos antes. Ele frequentemente pensa sobre as circunstâncias que o fazem escolher alguém em especial, e não outra pessoa que talvez seja igualmente merecedora. Por trás dessas circunstâncias está a primeira das razões pelas quais algumas pessoas têm mais sorte do que outras. Bill Batalha é um recrutador executivo,
ou, no jargão de negócios, um headhunter. Sua firma, a Batalha, Lutz e Associates, está entre as mais conhecidas de Nova York. Seus clientes são grandes empresas, bancos, agências de publicidade, organizações de serviços, a maioria deles é grande e bem conhecida, e todos são ricos. Quando um dos clientes tem uma vaga em nível executivo para preencher e não consegue absorver ninguém da própria empresa, Batalha é chamado. Ele recebe algumas instruções, em geral uma descrição detalhada da pessoa ideal para ocupar o cargo. Precisamos de um vice-presidente para resolver nossos problemas de vendas, dizem a ele. A pessoa deve ter entre 40 e 50 anos, deve ter pelo menos 10 anos de experiência como gerente de vendas, com excelente histórico, deve ter tido experiências práticas na venda de produtos de consumo a varejistas, deve falar espanhol tão bem quanto inglês, deve ser atraente e gostar de falar para grupos grandes. Em resumo, a empresa quer oferecer uma chance de ouro de crescimento pessoal a algum funcionário ainda desconhecido. O salário e outros benefícios em geral estão acima de $35.000 ao ano, e podem chegar a $100.000 ou mais. Batalha sabe, obviamente, que não fará sentido algum procurar pessoas que já estão ganhando esse salário ou que estejam satisfeitas em termos de futuras perspectivas no emprego. A busca deve ser feita entre pessoas para as quais esse cargo será encarado como promoção, pessoas para quem, em geral, o encontro com ele será um golpe importante, talvez até mesmo colossal, de sorte. Sempre tenho certa sensação de frustração quando começo uma busca, diz. Sempre tenho a impressão de que centenas de potenciais candidatos estão espalhados pelo país em algum lugar, mas desses todos só encontrarei alguns. Na verdade, é mais do que uma sensação, é uma certeza. Algumas pessoas não estão visíveis. Batalha faz sua pesquisa seguindo muitos caminhos. Ele procura em listas de associações profissionais, consulta jornais de negócios e publicações especializadas, procurando por pessoas que escreveram artigos nas mais diversas áreas de especialização, participa de convenções, conferências de negócios, seminários acadêmicos. Além disso, vale-se do telefone de cartas, que disseminam a pergunta dele de ponta a ponta do celular. Por acaso, você conhece alguém que... Os candidatos que ele encontrar e apresentar ao cliente serão pessoas que, de alguma forma, conseguiram sobressair. Alguns já fazem isso deliberadamente. São homens e mulheres que prestam especial atenção ao marketing pessoal em suas carreiras. Entram para todas as sociedades e associações que os aceitarem. Enviam artigos para publicações profissionais. Procuram envolver-se em qualquer tipo de apresentação pública. Fazem o que podem para fazer com que seus nomes sejam sempre lembrados. Por trás dessa às vezes frenética atividade está uma esperança conspícua de que serão procurados por pessoas que têm ofertas de trabalho melhores e mais bem pagas, pessoas como headhunter Bill Batalha, entre outros. Mas de todos aqueles que consigo encontrar, afirma Batalha, somente uma pequena percentagem empreendeu deliberadas campanhas publicitárias pessoais para me ajudar a encontrá-las. A maioria nunca pensou muito na possibilidade de ser contatado por um recrutador. Muitas dessas pessoas de alguma forma conseguiram se tornar conhecidas de outras pessoas, em geral, sem pensar muito a respeito. É o estilo delas. São pessoas gregárias. Fazem de tudo para ser simpáticas. Conversam com estranhos. São pessoas que gostam de reuniões, encontros, cumprimentos. Adoram começar uma conversa. O jornaleiro para essas pessoas é mais do que um conhecido. Elas sabem seu nome, quantos filhos tem e onde passou as férias. Esse é o tipo de pessoa que procuro. Batalha e seu ex-sócio, Jim Lutz, costumavam analisar demoradamente a cadeia de circunstâncias que os levava a encontrar um candidato. A maior parte dos casos era cadeias de conhecidos. Uma história particularmente interessante é de Catherine Andrews, uma mulher que começou sua carreira profissional como secretária e, antes dos 40 anos, em virtude do repentino aparecimento de Batalha e Lutz, tornou-se diretora de um banco. Nesse lance único, ela mais do que dobrou de salário e ampliou seus horizontes. Parecia um golpe de sorte absurdo. Mas a análise do histórico do caso mostrou que, sem perceber, ela criara sua própria sorte.
O que torna a história dela mais interessante é o fato de que existia outra vida paralela à sua durante um bom tempo. Essa outra vida era vivida por uma colega de colégio, Eveline Taylor. Eveline não tivera sorte na vida. Vivia na obscuridade. Os recrutadores souberam dela só porque Catherine Andrews por acaso mencionou um dia no almoço. Catherine disse: "Não sei por que a boa sorte me persegue assim. Por quê? Por que não acontece com a minha amiga Eveline?" As respostas para as perguntas de Catherine são longas. Ela e Eveline Taylor cresceram juntas em um subúrbio de Detroit. Foram amigas inseparáveis durante o ensino médio. Foram juntas para a faculdade e procuraram emprego juntas. As oportunidades de trabalho para as mulheres eram um tanto limitadas no final da década de 1950, e ambas concluíram que sua melhor esperança para ter renda imediata era se candidatar ao cargo de secretária. Uma companhia de seguros contratou ambas para trabalhar no departamento de cobrança. Em um ano, as diferenças entre as duas começaram a afetar suas carreiras. Catherine sem dúvida era a mais simpática. Na lanchonete da empresa, na hora do almoço, ela conversava com qualquer pessoa que se aproximasse. Na fila do almoço, na mesa ao seu redor. A empresa era grande, e os empregados não se conheciam direito. Catherine gostava de conversar com estranhos e descobrir coisas sobre suas vidas e suas maneiras de pensar. A enorme variedade de tipos humanos era uma diversão para ela, algo que a aliviava do tédio do trabalho em si. Eveline, por outro lado, não tinha interesse algum por estranhos, a menos que fossem jovens atraentes. Enquanto Catherine conversava com todo tipo de pessoa nas mesas do restaurante, Eveline ficava do seu lado, falava pouco e parecia entediada. Um colega com quem Catherine começara uma dessas conversas informais da hora do almoço era um sujeito mais velho que trabalhava no departamento de pessoal. Ele soube duas coisas sobre Catherine em suas conversas ocasionais: que ela estava entediada no seu cargo atual e que tinha ideias originais sobre maneiras práticas de ampliar as oportunidades profissionais das mulheres. Ele cruzou com ela pelo corredor um dia, pareceu ter uma ideia repentina e parou para conversar. Abrira uma vaga no departamento de pessoal. Se ela estivesse interessada, ele poderia ver se conseguia sua transferência. Era um trabalho de secretária também, mas tinha algumas características interessantes. Na época, a empresa estava preocupada com as altas e crescentes taxas de rotatividade entre as mulheres. Tomaram a decisão de entrevistar cada mulher que pedia demissão e, se possível, descobrir quais eram suas críticas e como o trabalho poderia ter sido mais atraente para ela. A vaga no departamento de pessoal incluía a responsabilidade de conduzir essas entrevistas. Catherine aceitou. Para Eveline, ainda no setor de contabilidade, pareceu que a transferência fora um golpe de pura sorte. Catherine também achou. A oportunidade veio de alguém que eu mal conhecia, pensou anos depois. Sim, foi sorte. Mas ela tinha se colocado em uma posição de receber essa sorte, tornando-se conhecida por muitas pessoas. Ela não tinha como saber de antemão quais dessas pessoas lhe dariam alguma chance, ou quando ou de que forma seria. No entanto, ao criar uma rede de contatos, uma teia com muitos fios, tinha aumentado as chances estatísticas de que algo por fim acontecesse. Depois de 2 anos no cargo, Catherine conseguiu se libertar do que chama de armadilha de secretária e assumiu outras responsabilidades. Tornou-se entrevistadora em horário integral, conversando com empregados que partiam e candidatos a emprego. Alguns anos mais tarde, por meio do processo normal de promoção, tornou-se diretora adjunta de pessoal. Por escolha e atribuição, suas principais áreas de responsabilidade eram lidar com problemas especiais e ampliar as perspectivas profissionais das mulheres na empresa. Embora tenha achado difícil, uma das funcionárias que ela entrevistou foi Eveline. Uma entrevista de saída, Eveline havia encontrado outro emprego de secretária, mas que pagava melhor. Não tivera nenhuma onda de sorte na vida. Tinha se casado e se divorciado. Hoje ela continua trabalhando como secretária. Catherine quase casou, em 2 oportunidades, na década de 1960, mas nos 2 casos desistiu porque previu que haveria conflitos entre sua carreira e o futuro marido. A carreira dela continuou a ser abençoada pela boa sorte. Um dia, o telefone tocou. Uma voz masculina disse: "Senhora Andrews, meu nome é Bill Batalha.
como e por que Batalia chegar até ela. É uma história intrigante. O cliente de Batalia, um banco, precisava de uma diretora para o departamento de pessoal e estava disposto a pagar bem pela pessoa certa. O banco vinha passando por dificuldades bem desagradáveis e custosas advindas de questões envolvendo discriminação sexual entre os empregados. As instruções de Batalia eram para que encontrasse um executivo experiente que, entre outras habilidades, tivesse domínio completo dos direitos trabalhistas das mulheres e tivesse demonstrado capacidade de atender às necessidades das mulheres sem aborrecer os homens. Uma fonte de informações contatada por Batalia era uma professora universitária que o escrevera sobre seus problemas em uma publicação acerca das relações trabalhistas. Quando Batalia explicou a ela o que procurava, a professora pareceu pessimista no começo. A maioria dos meus contatos está no mundo acadêmico, afirmou. Pessoas como eu, talvez eu conheça muitos problemas, mas quanto à experiência prática que você está procurando? A professora fez uma pausa e, de repente, disse: acabei de lembrar que conversei com uma mulher aqui na semana passada. Tivemos um seminário sobre direitos trabalhistas e problemas relacionados ao trabalho. Tivemos uma boa participação de gente das empresas. Essa moça era de uma empresa perto de Detroit, acho, e me falou sobre algumas inovações interessantes que estava desenvolvendo no seu trabalho. Deixa ver se consigo me lembrar o nome dela. O nome da moça era Catherine Andrews. Ela tinha participado do seminário como parte de um programa de educação contínua. Fiel ao seu próprio estilo, Catherine conversara com todas as pessoas ao seu alcance. Tinha falado com a professora numa noite quando as duas estavam atravessando o pátio rumo ao mesmo auditório. Ela contara sobre o sucesso que estava tendo ao reduzir a rotatividade na empresa pela metade por meio de um sistema de entrevistas informais na hora do almoço, reuniões para expor queixas de todo tipo e outras técnicas. A professora ficara interessada, ao mesmo tempo encantada e envolvida pela simpatia contagiante de Catherine. Foi apenas mais um contato para Catherine Andrews, mais um de centenas de outros que ela estabelece normalmente todos os anos. Ela não podia imaginar que a sorte grande chegaria por intermédio dessa desconhecida professora universitária. Mas, se não tivesse sido pelo seu hábito de falar com todo mundo, a sorte nunca teria encontrado Catherine. Se você espera esbarrar em alguma oportunidade de ouro por intermédio de um estranho, de um conhecido ou de um amigo, a verdade ilustrada pela história de Catherine Andrews parece óbvia. Quanto maior sua teia de contatos amigos, maiores serão as chances a seu favor. Não há como saber que raio de boa sorte está sendo preparado agora mesmo por algum distante mecanismo do destino. Não há como saber que complexa interconexão de relacionamentos humanos guiará o raio em sua direção. Mas há como saber, com certeza, que a probabilidade de você ser atingido pelo raio é diretamente proporcional ao número de pessoas que sabem o seu nome. Parece óbvio. Ainda assim, para muitas pessoas, talvez para a maioria delas, não é. Não é mesmo óbvio para algumas das próprias pessoas agraciadas pela sorte. Catherine Andrews é um exemplo típico. Seu hábito de conversar com todo tipo de gente que cruza seu caminho não foi deliberadamente desenvolvido para trazer sorte. Ela fazia contato com as pessoas pelo contato em si. Ela simplesmente gostava. Só em retrospecto ela percebeu que esse era o principal canal pelo qual a sorte grande fluía em sua vida. Kirk Douglas e Charlie Williams, cujas histórias você há de lembrar, são semelhantes nesse aspecto. Nenhum dos dois parou para pensar se deveria ou não criar uma rede de contatos para ter boa sorte. A grande chance de Douglas, aquela que o tirou da obscuridade e abriu as portas para sua carreira espetacular, veio por intermédio de um contato anterior com a então desconhecida atriz chamada Lauren Bacall. Ela era apenas uma das muitas pessoas que o gregário jovem ator conhecia. Com sua simpatia, ele aumentou as chances de encontrar alguém como Lauren Bacall, alguém cuja própria boa sorte poderia mais tarde se traduzir em boa sorte para Kirk Douglas. O pobre Charlie Williams, por outro lado, era um inveterado solitário com pouquíssimos contatos amigáveis. A probabilidade de ele ser agraciado com a sorte por intermédio de outra pessoa era extremamente pequena. O Dr. Stephen Barrett, de Allentown, estado da Pensilvânia,
É um psiquiatra que analisou bastante a diferença entre os sortudos e os azarados. Ele acredita que as pessoas de sorte são um grupo que não só tem jeito, mas o hábito de iniciar contatos amigáveis com frequência. Também são pessoas com certo magnetismo que as torna alvo de simpatia de outras pessoas. Dr. Barrett chama esse magnetismo de campo da comunicação. Parece dizer: venha falar comigo, seremos bons amigos. Muitas das pacientes do Dr. Barrett são adolescentes e universitárias. Durante muitos anos, ele ficou intrigado com o fenômeno das moças sem namorado, um fenômeno que é familiar em todos os grupos de jovens, mas que poucos conseguem explicar. A menina que nunca é convidada para sair talvez seja tão inteligente e bonita quanto as amigas mais socialmente ativas. Na verdade, em alguns casos, ela pode estar entre as mais atraentes do local. De modo superficial, sua condição solitária pode parecer um caso aleatório de falta de sorte. O rapaz certo ainda não apareceu, ou ser atribuída às circunstâncias à sua volta, pertencer ao grupo errado ou ter uma mãe rigorosa demais. Todavia, segundo o Dr. Barrett, a causa do problema está no seu jeito, um campo da comunicação, que assusta os rapazes, deixa-os desconfortáveis e os afastam. Esse mesmo campo da comunicação pode afastar as outras meninas também. Ela pode ser uma pessoa totalmente solitária, mas para ele o desconcertante nisso tudo é que ela não quer ser solitária nem entende por que está nessa condição. Já atendi muitas moças assim no meu consultório. Em que consiste esse campo da comunicação? Dr. Barrett acredita que pode haver centenas de componentes, expressões faciais, posturas do corpo, tons de voz, escolha de palavras, maneiras de usar os olhos e sustentar a cabeça. Esse grupo de maneirismos é difícil de analisar isoladamente, mas o efeito total é visível para as outras pessoas. Todos sabemos instintivamente se alguém gosta ou não da gente, afirma o Dr. Barrett. Sabemos quando alguém é simpático ou não, caloroso ou frio. Podemos encontrar um estranho completo e saber em apenas alguns segundos se esse estranho quer ou não passar mais tempo com a gente. Em geral, as pessoas que são consideradas sortudas, pessoas a quem oportunidades são oferecidas o tempo todo, são aquelas cujo campo da comunicação é convidativo e confortável. Apesar de algumas tentativas recentes de analisar a linguagem corporal e reduzi-la a uma ciência, não é possível fingir um campo da comunicação amigável. Não importa a largura do seu sorriso ou quanto suas palavras são carinhosas, as pessoas conseguem identificar rapidamente qualquer sinal de falsidade. Elas não sabem explicar como, mas terão certeza de suas conclusões. Essa é uma das primeiras lições que todos os vendedores profissionais aprendem. Tom Watson, fundador da IBM e provavelmente um dos vendedores mais brilhantes da história do planeta, costumava passar esta lição para os jovens recrutas: se você não gostar genuinamente do seu cliente, são grandes as chances de ele não comprar com você. Parecia um conselho tolo e simplista para alguns dos aprendizes mais sofisticados, e alguns ficavam cansados de ouvi-lo e pediam demissão, que era a intenção de Watson desde o princípio. Todo vendedor de sucesso considera o conselho de Watson uma verdade absoluta. Se você não gosta de estranhos, não adianta fingir, porque nada conseguirá ocultar esse fato e você não terá muito futuro como vendedor. Um motivo pelo qual a falsidade não faz sucesso é que pelo menos alguns elementos do seu campo da comunicação não estão sob controle voluntário. O tamanho das suas pupilas, por exemplo. Dr. Eckhart Hess, um psicólogo da Universidade de Chicago, vem estudando esse fenômeno específico há anos. Ele considera que o tamanho das pupilas não é afetado unicamente pela intensidade da luz, mas pelo fato de você gostar ou não do que está fazendo. Quando você olha para algo ou alguém de quem gosta, suas pupilas dilatam. Quando você não gosta do que vê, as pupilas se contraem. Hess acredita que essa mudança de tamanho é um dos sinais mais reveladores que as pessoas enviam e recebem umas das outras, inconscientemente. Os olhos, é claro, estão entre os instrumentos de comunicação mais importantes. Falamos sobre os olhos com adjetivos como calorosos, brilhantes, cortantes, frios e assim por diante. Dr. Hess acredita que fazemos esses julgamentos emocionais unicamente com base no tamanho das pupilas. Se você conversar com alguém e suas pupilas estiverem pequenas,
Você talvez seja considerado uma pessoa antipática, mesmo que esteja com um largo sorriso estampado no rosto. Como você não pode andar por aí com colírio para dilatar as pupilas, e como outros elementos do seu campo da comunicação sem dúvida também são difíceis de esconder, o que pode ser feito no caso de seu campo precisar de ajustes? Conselho do Dr. Barrett: é mais fácil mudar do que se pensa. Certamente não há necessidade de fingir. Ele conta a história de uma universitária que o procurou porque estava deprimida com o que parecia ser uma condição de solidão crônica. Ela tinha um lindo rosto. Lembra o Dr. Barrett? Se você tivesse visto uma foto dela no livro do ano da faculdade, teria pensado que a moça deveria ser a mais disputada entre os rapazes. Mas não era esse o caso. Ela se sentia sozinha. Sentia-se uma forasteira que não fazia parte do grupo. Ela e o Dr. Barrett conversaram sobre seus sentimentos em relação às outras pessoas. Esses sentimentos, como o de todo mundo, eram complexos. O Dr. Barrett, psiquiatra honesto que é, não tenta encontrar uma explicação simplificada para eles. Mas, nesse caso, alguns dos fatos essenciais pareciam ser que ela temia a rejeição. Ela temia ouvir que não gostavam dela, ou que não era querida, e, por isso, não se arriscava a fazer novos contatos a não ser quando necessário. O medo da rejeição acabou causando rejeição. Seu campo da comunicação parecia dizer: não se aproxime. Tenho medo do contato, porque tenho medo de você não gostar de mim. Será menos arriscado para nós dois se você se afastar. Dr. Barrett disse a ela o que considera uma verdade absoluta sobre os seres humanos, que estamos instintivamente dispostos a gostar das pessoas e ajudar uns aos outros. Seu conselho para a moça foi que ela deveria se esforçar mais para conversar com as pessoas, incluindo estranhos, e observar o quanto elas queriam interagir e ser aceitas. Não dá para contabilizar todas as mudanças que ocorreram com essa moça depois disso, diz ele, mas sei que a mudança no seu campo da comunicação foi rápida. Na semana seguinte à sua consulta com o Dr. Barrett, a jovem praticamente abandonada foi convidada para sair 4 vezes. Dr. John Kenneth Oldham, um psicólogo de Nova Jersey, é outro estudioso do que chama de síndrome do solitário. Ele concorda com a proposição de que a boa sorte muitas vezes chega por intermédio de outras pessoas e que uma pessoa solitária, portanto, dificilmente terá sorte na vida. De qualquer modo, afirma, não é divertido ser solitário mesmo não levando em conta o fator sorte. Ouvimos falar de lobos solitários que estão supostamente felizes com sua condição, mas nunca conheci ninguém assim. Não acho que o ser humano goste de isolamento. É por isso que estimulo as pessoas a sair e a conversar bastante, não só com gente conhecida, mas também com estranhos. Sobretudo estranhos. Se você tem medo dos outros ou tem medo de ser rejeitado, a cura mais rápida é sair e fazer contato. Observe o que eu disse, cura. Um psicólogo só usa essa palavra quando está absolutamente certo do que quer dizer. Quando você sai em busca de outras pessoas, a troca é muito gratificante. Quanto mais experiências desse tipo você tiver, mais gostará desses encontros. E quanto mais você gostar, maiores estarão suas pupilas. Se você acha que sua rede de contatos anda pequena demais, o conselho do Dr. Oldham seria começar a falar com pessoas desconhecidas, aleatoriamente, sobre qualquer assunto. Ele ressalta um fato peculiar, que uma das maneiras mais rápidas de fazer um estranho sorrir é pedir ajuda, mesmo que seja a mais banal possível. Perguntar a hora certa resulta não só em uma resposta factual, mas algo a mais. Bem, são quase 10h10. Acho que a hora está certa porque acertei meu relógio pelo rádio hoje de manhã. Ao acrescentar essas informações, o estranho está dizendo que acha bom conversar com você. Os varejistas adoram quando alguém lhe pede conselhos sobre os produtos vendidos na loja. Talvez a melhor forma de começar uma conversa a bordo de um avião seja pedir alguma dica sobre hotéis na cidade de destino. Assim começa a crescer uma rede de contatos. A grande maioria das pessoas que você conhece o divertirá e depois sairá da sua vida, para nunca mais ser vista ou ouvida. No entanto, algumas podem voltar para trazer boa sorte. Um dos pacientes do Dr. Oldham era um viúvo de meia-idade solitário cujos filhos tinham crescido indo embora de casa. Sua vida parou. Ele parecia temer que ela logo acabaria.
A pedido do Dr. Woldon, o homem fez um esforço deliberado para conversar com as pessoas com mais frequência. Uma mulher com quem ele conversou era dona de uma loja onde ele normalmente comprava cigarro. Ele via essa mulher havia anos. A loja ficava na esquina onde ele pegava o ônibus para o trabalho, mas nunca dissera nada além de bom dia, o nome da marca de cigarro que queria obrigado. Ele passou a fazer comentários banais sobre o tempo. Foi estimulado pela resposta simpática da senhora e lentamente aumentou o tempo das conversas. Em poucas semanas, estavam se tratando pelo primeiro nome e conheciam alguns detalhes triviais um do outro. Um detalhe que ele apresentou foi que o seu passatempo favorito era colecionar moedas. Ele passou na loja um dia de manhã e encontrou a dona ansiosamente lhe esperando. Ela informou que uma amiga dela, que vivia nas redondezas, estava com um problema. O pai da amiga havia morrido, deixando uma casa antiga de herança. Em um quarto dilapidado no porão, aparentemente esquecido pelos avaliadores da propriedade, ela encontrara uma caixa do que pareciam ser moedas europeias muito antigas. Ela não tinha ideia de quanto valiam ou do que fazer com elas. Lembrei que você disse que era colecionador de moedas, disse a dona da loja. Não existem avaliadores de moedas na cidade e... Bem, pensei que você talvez pudesse. O homem podia, e foi. A amiga da dona da loja era uma atraente viúva da idade dele e também sofria com a solidão. Hoje eles estão casados. Além disso, a coleção de moedas europeias era bem valiosa. Mas esse não é o fim da história. A sorte, quando chega, parece que vem acompanhada por ondas generosas. O homem não queria a coleção europeia porque sua especialidade eram moedas americanas, por isso sua nova esposa a vendeu. O casal usou o dinheiro para ir para o norte do estado do Michigan, uma região que adoravam, e resolveram alugar uma cabana à beira do lago para passar um mês de lua de mel. Enquanto estavam lá, o homem comprou um bilhete da loteria do Michigan e ganhou $25.000.